Se alguém pudesse me mostrar que o que penso ou faço não está certo, eu mudaria de bom grado, pois busco a verdade, que nunca causou dano a ninguém. O que causa dano é persistir no auto-engano e na ignorância. Marco Aurélio. Se você já se sentiu dominado pelas emoções, reagiu de forma impulsiva e depois se arrependeu. Se já passou por uma situação difícil e ficou remoendo aquilo por dias, meses ou até anos, se deseja ter mais controle, clareza e equilíbrio diante dos desafios, este vídeo é para você. Aqui você vai aprender como desenvolver sua inteligência emocional com base na filosofia estoica. E tem mais. O tópico 7 é surreal. Ele traz um conceito tão poderoso que, se você aplicar, pode mudar completamente sua forma de lidar com qualquer emoção negativa. Então, fique até o fim, porque isso pode transformar sua vida. 1. O que fazer quando alguém te irrita ou te provoca? Você está em um dia normal, talvez até calmo, e de repente, alguém te provoca. Pode ser no trânsito, no trabalho, em casa ou até na internet. A pessoa te desafia, faz um comentário sarcástico, critica sem motivo, tenta te diminuir. O sangue sobe, o coração acelera. O impulso de rebater é imediato. Mas o que acontece se você responde com raiva? Você perde tempo, gasta energia emocional e, no fim, não resolve nada. Marco Aurélio ensina: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A maior fraqueza que você pode demonstrar é ser facilmente controlado por emoções externas. Se alguém te irrita e você explode, essa pessoa teve poder sobre você. Se alguém te ofende e você se sente atingido, foi você quem deu permissão para a ofensa te afetar. A inteligência emocional estoica ensina que o verdadeiro poder está no autocontrole. Agora, imagine algumas situações comuns. No trânsito, alguém buzina sem motivo, te fecha e ainda te xinga. No trabalho, um colega faz um comentário ácido sobre você na frente de todo mundo. Na internet, um desconhecido comenta algo provocativo no que você postou. Em casa, um parente faz um comentário passivo-agressivo que te irrita. Seu primeiro impulso pode ser revidar. Mas o que acontece se você apenas ignora? O provocador perde o poder. Se a intenção era te desestabilizar, mas você continua calmo, ele falhou. Isso significa que você se tornou emocionalmente mais forte. A verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em não permitir que ela te afete. Quando alguém te provoca, a primeira coisa a lembrar é: o problema não está em você, está na outra pessoa. Alguém que provoca os outros está lidando com sua própria frustração. Pessoas felizes e seguras não perdem tempo tentando diminuir os outros. Então, quando alguém age dessa forma, provavelmente está descontando algo. Se um colega de trabalho te provoca, pense: ele está inseguro? Tentando provar algo para os outros? Se um motorista te xinga no trânsito, pense: ele pode estar estressado com problemas pessoais? Se um desconhecido na internet te ataca, pense: essa pessoa está projetando suas próprias frustrações? Isso não significa justificar o comportamento dos outros, mas entender que não é sobre você. Quando você enxerga dessa forma, fica muito mais fácil não levar para o lado pessoal. Outra forma poderosa de lidar com provocações é questionar se isso ainda vai importar no futuro. Sêneca ensina: quantas coisas que antes te irritavam, hoje você ignora. Lembre-se de que o mesmo acontecerá com o que te irrita agora. Se algo não vai importar daqui a um mês ou um ano, por que perder energia com isso agora? Essa técnica simples pode evitar muitas discussões desnecessárias. Quando estiver prestes a reagir, pergunte-se: eu preciso responder isso? O que eu ganho ao me envolver nessa situação? Isso ainda será importante daqui a uma semana? Na maioria dos casos, você perceberá que não vale a pena. Agora, pense no seguinte: toda vez que você se irrita, você dá energia para o que te irritou. Se alguém te insulta e você se abala, essa pessoa conseguiu influenciar seu estado emocional. Mas se você mantém sua paz, essa pessoa não teve nenhum impacto real sobre você. Epicteto ensina: se alguém tenta te ferir, lembre-se de que é a sua interpretação que lhes causa dor. Ou seja, o que afeta você não é o que os outros dizem, mas o significado que você dá às palavras deles. Se alguém te chama de algo que você sabe que não é, por que se ofender? Se um estranho te provoca, por que dar importância? Se você simplesmente ignora, o poder continua com você. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa escolher suas batalhas com sabedoria. Para desenvolver essa inteligência emocional no dia a dia, faça este exercício. Por 7 dias, toda vez que alguém te provocar, pratique a indiferença. Seja no trânsito, no trabalho, em casa ou na internet, apenas não reaja. Observe como você se sente. Você perceberá que a maioria das provocações perde a força quando você não dá atenção. Muitas brigas acontecem porque as pessoas alimentam o conflito.
Sua paz mental aumenta porque você não se deixa arrastar pelas emoções dos outros. A verdadeira força não está em revidar tudo, mas em saber quando é melhor apenas seguir em frente. Se você aplicar isso na sua vida, com o tempo, perceberá que muitas situações que antes te irritavam simplesmente perderam importância. Isso é inteligência emocional na prática. Agora me diz, qual foi a última vez que você perdeu tempo discutindo por algo que não valia a pena? 2. Como lidar com o medo do futuro? Você tem uma decisão importante pela frente. Pode ser uma mudança de carreira, um projeto novo, uma conversa difícil que precisa ter, uma viagem para um lugar desconhecido, um investimento que pode dar errado. O futuro parece cheio de incertezas. O que pode dar errado? Será que vai funcionar? Será que é o momento certo? E se você falhar? E se as pessoas te julgarem? De repente, a mente começa a girar sem controle. Pensamentos negativos surgem um atrás do outro. O medo cresce. A ansiedade paralisa. Sêneca ensina: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte do medo que sentimos não vem do que está acontecendo agora, mas do que nossa mente projeta que pode acontecer. O problema é que nossa mente é mestre em criar cenários catastróficos. Raramente imaginamos um futuro positivo e equilibrado. Sempre pensamos no pior, mas aqui está a verdade. A maioria dos medos nunca se concretiza. Pense em quantas vezes você ficou ansioso por algo no passado. Agora olhe para trás. Aquilo realmente aconteceu da forma que você temia? Provavelmente não. A maior parte do sofrimento vem da antecipação. O medo do que pode acontecer muitas vezes é mais doloroso do que o evento em si. Vamos aprofundar como você pode lidar com isso de forma estoica no seu dia a dia. Quando você sente medo do futuro, a primeira coisa a fazer é questionar seus próprios pensamentos. O que exatamente você está temendo? Existe uma base real para esse medo, ou é apenas um cenário criado pela sua mente? Se acontecer o pior, o que pode ser feito? Na maioria das vezes, você perceberá que o medo não está baseado em fatos concretos, mas na incerteza. E a incerteza faz parte da vida. A filosofia estoica ensina que não temos controle sobre o futuro, mas temos controle sobre nossas ações no presente. A solução, então, não está em tentar prever tudo, mas em agir com base no que está ao seu alcance agora. Imagine que você quer mudar de emprego, mas sente medo. O medo diz: e se eu sair e não encontrar nada melhor? O que a lógica estoica responde? Você não pode prever o futuro, mas pode se preparar. Pode desenvolver suas habilidades, fortalecer seu networking, procurar oportunidades antes de sair do emprego atual. Se você tomar decisões baseadas no medo, nunca sairá do lugar. Mas se tomar decisões baseadas no que pode fazer agora, o medo perde força. Agora pense em outra situação. Você precisa ter uma conversa difícil com alguém, mas sente medo. O medo diz: e se a pessoa reagir mal? A lógica estoica responde: você não pode controlar como a pessoa vai reagir, mas pode controlar como você vai conduzir a conversa. Pode se preparar, escolher o tom certo, falar com calma. Se a pessoa reagir mal, isso está fora do seu controle. O que está no seu controle é como você se posiciona. E essa é a chave para vencer o medo do futuro. Agir dentro do que você pode controlar e aceitar o que não pode. Agora, pense em uma preocupação que está te incomodando neste momento. O que você pode fazer sobre isso hoje? Existe alguma ação pequena que pode te trazer mais clareza? A ansiedade vem da sensação de impotência. Mas quando você começa a agir, mesmo que seja um passo pequeno, o medo diminui. Sêneca ensina: um homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que age apesar dele. A coragem não significa a ausência de medo, significa agir mesmo quando ele está presente. A maioria das pessoas espera se sentir confiante para agir, mas isso é um erro. A confiança vem depois da ação, não antes. Se você quer superar o medo do futuro, precisa parar de esperar sentir segurança absoluta antes de agir. Dê o primeiro passo e a confiança crescerá com o tempo. Outra forma poderosa de lidar com o medo do futuro é mudar a pergunta que você faz para si mesmo. Em vez de perguntar: e se der errado? Pergunte: e se der certo? Pense no melhor cenário, não apenas no pior. O que pode acontecer de positivo? O medo é sempre um foco no negativo, mas a realidade é que existem múltiplas possibilidades. Ao mudar o foco, você treina sua mente para enxergar as oportunidades, não apenas os riscos. Isso não significa ser ingênuo ou otimista demais, mas significa equilibrar sua visão, em vez de olhar apenas para o lado ruim. Se você quer desenvolver inteligência emocional diante do medo do futuro, siga estes princípios. Aceite que a incerteza faz parte da vida. Você nunca terá controle total do que está por vir, mas pode controlar sua preparação e sua atitude.
Questione seus pensamentos. Seu medo é baseado em fatos ou em suposições? Haja dentro do que está ao seu alcance agora. Pequenos passos reduzem a sensação de impotência. Não espere se sentir confiante para agir. A confiança vem com a experiência, não antes dela. Mude seu foco. Pergunte-se: e se der certo? No final das contas, o medo do futuro não desaparece totalmente. Mas quando você aprende a enfrentá-lo com lógica e ação, ele perde o poder de te paralisar. Lembre-se, o futuro virá de qualquer forma. A única escolha que você tem é como vai se preparar para ele. Agora me diga, qual decisão importante você tem adiado por medo? 3. Como lidar com a frustração quando as coisas não saem como o esperado? Você planejou algo com cuidado, se dedicou, colocou energia, fez tudo certo. Mas no final, não deu certo. Pode ter sido um projeto que não teve o resultado esperado, uma conversa que não saiu como você queria, um objetivo que parecia próximo, mas escapou das suas mãos. A frustração vem como um golpe. Você sente raiva, tristeza, impotência. Começa a pensar em tudo o que poderia ter feito diferente, em como a vida poderia ter sido mais justa. A mente insiste: isso não deveria ter acontecido assim. Mas Marco Aurélio nos lembra: aceite de bom grado o que lhe acontece, e é tecido no padrão do seu destino, pois o que poderia se adequar melhor às suas necessidades. O que isso significa? Que aquilo que acontece, simplesmente acontece. A dor real não está nos fatos, mas na nossa resistência a eles. Pense em uma situação comum. Você estudou muito para um concurso ou prova importante, mas não passou. O primeiro pensamento pode ser: isso é injusto, eu merecia. Mas será que pensar assim muda o resultado? A realidade não se altera porque você se frustrou. O que um estoico faz diante disso? Aceita o que aconteceu e se pergunta: o que posso aprender? Talvez você precise melhorar sua estratégia de estudos. Talvez o fracasso de hoje esteja te preparando para algo maior. O foco deixa de estar no que não deu certo e passa para o que pode ser feito agora. Outro exemplo: você se esforçou em um relacionamento, fez o seu melhor, mas a outra pessoa não correspondeu. A frustração toma conta. Você pensa: eu fiz tudo certo, por que não deu certo? Mas, novamente, você não tem controle sobre os outros. O erro está em pensar que tudo deveria acontecer conforme suas expectativas. Sêneca nos ensina: não é porque as coisas não acontecem como desejamos que são ruins. A vida segue sua própria ordem, não a nossa. Ou seja, a vida não deve nada a ninguém. Isso pode parecer duro, mas na verdade é libertador. Porque quando você entende isso, para de desperdiçar energia brigando com a realidade. Agora, pense em algo que recentemente te frustrou. Qual era a sua expectativa? E por que essa expectativa era inquestionável? A frustração surge quando acreditamos que as coisas deveriam seguir um roteiro específico. Mas, e se, em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo, você perguntasse: o que isso pode me ensinar? O foco muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna alguém que aprende e cresce com elas. Epicteto ensina: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Isso não significa ser passivo e aceitar qualquer coisa sem reagir. Significa não lutar contra o incontrolável. Se algo deu errado, aprenda, ajuste, siga em frente. Se algo não saiu como você queria, aceite e veja o que pode ser feito agora. O que passou, passou. Nenhuma quantidade de frustração muda o que já aconteceu, mas suas ações no presente podem mudar o que virá. Agora, imagine duas pessoas que enfrentaram a mesma frustração. A primeira passa dias se lamentando, reclamando que a vida não é justa. A segunda sente a frustração, mas rapidamente muda o foco e se pergunta: qual é o próximo passo? Quem você acha que terá mais sucesso a longo prazo? A frustração em si não é o problema. O problema é ficar preso nela. A diferença entre as pessoas que prosperam e as que ficam estagnadas está na velocidade com que aceitam e seguem em frente. O que aconteceu não pode ser mudado, mas o que você faz agora está em suas mãos. Aqui estão 3 princípios estoicos para lidar com a frustração. Primeiro, aceite a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Você pode não gostar do que aconteceu, mas lutar contra a realidade é desperdiçar energia. Segundo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Cada situação traz um aprendizado. Sua frustração pode estar te mostrando uma fraqueza que precisa ser trabalhada, ou uma direção que precisa ser ajustada. Terceiro, direcione sua energia para o que pode ser feito agora. O passado está fora do seu controle.
mas suas ações no presente podem moldar seu futuro. Se você internalizar isso, começará a ver a frustração de uma forma completamente diferente. Ela deixará de ser um fardo e se tornará um professor. E quando você aprende a usar a frustração a seu favor, nenhuma circunstância pode te derrubar. 4. Como manter a calma em momentos de pressão? Você está no meio de um dia agitado. As tarefas se acumulam, as cobranças aumentam, prazos apertados se aproximam, ou talvez seja um momento de crise. Algo inesperado aconteceu, e agora você precisa tomar decisões rápidas. Seu coração acelera, sua mente fica inquieta, a pressão cresce, e nesse estado é fácil cometer erros, tomar decisões precipitadas, agir por impulso, se desesperar. Mas os estoicos ensinam que a clareza só vem quando aprendemos a manter a calma, mesmo sob pressão. Marco Aurélio dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e isso está em seu poder de mudar agora. O que isso significa? Que a pressão não vem da situação, mas da forma como você a interpreta. Agora, pense em uma situação real. Um profissional está diante de uma apresentação importante. Ele se preparou, mas na hora da H, sente o nervosismo tomar conta. O que ele faz? Ele pode deixar a ansiedade crescer, se perder nas palavras, esquecer o que ia dizer, ou pode aplicar a mentalidade estoica. Respira fundo. Se lembra de que o medo é apenas um pensamento, não um fato. Foca no que está no seu controle. Sua postura, seu tom de voz, sua atenção ao momento presente. O que está fora do seu controle, a reação do público, pequenos erros, julgamentos, não deve consumir sua energia. O resultado? Ele fala com mais confiança. Mesmo se errar algo, não se desespera, segue adiante, adaptando-se à situação. Outro exemplo: uma mãe está tentando organizar tudo em casa, e os filhos começam a brigar. Ela está exausta, com 1000 coisas para resolver, e sente a irritação crescer. Se ela se deixa levar pelo impulso, grita, perde o controle, piorando a situação. Mas se ela aplica a lógica estoica, para por um instante. Lembra que não tem controle sobre o comportamento das crianças, mas tem controle sobre sua reação. Respira fundo. Fala com firmeza, mas sem perder o autocontrole. Resultado? Ela mantém a liderança da situação, em vez de ser arrastada pelo caos. O segredo para lidar com a pressão está em desacelerar internamente, mesmo quando o mundo ao redor está acelerado. Quando tudo parece caótico, faça o que os estoicos chamam de pausa estratégica. Pare por um momento. Respire. Pergunte-se: o que realmente importa agora? O que está no meu controle? Essa simples prática pode evitar reações impulsivas e decisões ruins. Sêneca dizia: nada, a não ser nossa própria opinião, pode perturbar nossa paz. Isso significa que o estresse não está nos eventos, mas na forma como lidamos com eles. Se você começar a aplicar essa mentalidade estoica, perceberá que pode manter a calma mesmo nas situações mais difíceis. O que antes te deixaria nervoso, agora será apenas um desafio a ser superado com clareza. E isso muda tudo. 5. Como lidar com a injustiça? Você já viveu uma situação onde foi tratado de forma injusta? Talvez tenha feito um ótimo trabalho e, mesmo assim, outra pessoa recebeu o reconhecimento. Talvez tenha sido acusado de algo que não fez, tenha sido traído por alguém em quem confiava, ou tenha visto alguém agir de forma desonesta e sair impune. A injustiça gera revolta. A mente grita: isso não é certo, isso não deveria ter acontecido. E esse pensamento nos faz sentir impotentes, como se o mundo fosse um lugar cruel, onde as pessoas boas sofrem e as más prosperam. Mas Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, se você quer justiça, comece sendo um exemplo dela. Se alguém agiu de forma injusta com você, não retribua na mesma moeda. Se o mundo parece injusto, faça a sua parte para torná-lo melhor. O verdadeiro poder não está em mudar os outros, mas em agir conforme seus próprios princípios, independentemente do que acontece ao seu redor. Agora, pense em uma situação real. Um funcionário trabalhou duro por anos, se dedicou, fez tudo certo. Mas quando surgiu a oportunidade de promoção, escolheram alguém menos qualificado. A revolta cresce. O pensamento automático é: isso não é justo, eu merecia mais. E ele tem duas opções. Primeira, ficar preso no ressentimento, alimentar raiva e se sabotar emocionalmente. Segunda, aceitar que nem sempre as decisões são justas e continuar evoluindo, sem deixar que a injustiça defina seu valor. A escolha mais sábia é a segunda, porque a raiva não muda o que aconteceu, mas a forma como você age pode mudar o que virá. Se em vez de se revoltar, você continua crescendo, seu valor se tornará inquestionável.
E cedo ou tarde, as oportunidades certas virão. Outro exemplo: alguém é traído por um amigo. A primeira reação é se sentir enganado, traído, querer vingança. Mas e se, em vez de gastar energia com ressentimento, essa pessoa apenas seguisse em frente? Se simplesmente aceitasse que não pode controlar os outros, apenas a si mesmo? Epicteto dizia: se alguém age mal com você, é problema dele. Seu único dever é agir corretamente. Ou seja, o caráter dos outros não deve mudar o seu. Se alguém mentiu, trapaceou, te prejudicou, isso diz algo sobre essa pessoa, não sobre você. E quando você compreende isso, algo incrível acontece. A injustiça para de te machucar, porque você percebe que não precisa da justiça dos outros para manter sua própria dignidade. Agora pense em algo que pareceu injusto na sua vida, talvez um erro no passado, uma situação onde você sentiu que perdeu algo que merecia. Agora pergunte-se: isso ainda está no meu controle? Minha raiva muda o que aconteceu? Como posso usar isso para crescer, em vez de me afundar no ressentimento? Muitas vezes, o que vemos como injustiça é apenas um obstáculo que nos ensina algo. Talvez a promoção perdida tenha te levado a um caminho ainda melhor. Talvez a traição tenha te livrado de alguém que não merecia sua confiança. Talvez a experiência dolorosa tenha te tornado mais forte e mais sábio. Sêneca dizia: a vida nem sempre dá a cada um o que ele merece, mas cabe a nós fazermos valer o que recebemos. A justiça do mundo não está no seu controle, mas a justiça das suas ações está. Então, foque nisso. Seja justo, mesmo quando o mundo não é. Haja com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que acontece com você, mas quem você escolhe ser diante disso. 6. Como parar de se importar com a opinião dos outros? Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Já se pegou hesitando, não por dúvida própria, mas porque temia o julgamento alheio? Isso acontece o tempo todo. As pessoas evitam falar o que pensam, deixam de tentar algo novo, recusam oportunidades. Tudo porque têm medo de serem criticadas. Mas Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Ou seja, pare de buscar aprovação e comece a agir conforme seus próprios princípios. Se você sabe que algo é certo, faça. Se você sabe que algo é bom para você, siga em frente. O que os outros acham não é problema seu. Agora, pense em uma situação real. Alguém quer começar um projeto novo, talvez abrir um negócio, criar um canal, mudar de carreira, mas no fundo sente medo. Será que vão rir de mim? Será que vão me julgar? E se eu fracassar? Esse medo da opinião dos outros paralisa. A pessoa adia, encontra desculpas, não age. Mas a verdade é que as pessoas já estão ocupadas demais com suas próprias vidas para se importar tanto com você. Se alguém te julgar, será por alguns segundos, e depois voltará a pensar nos próprios problemas. E mesmo que falem de você, isso não altera nada em sua vida. O medo da opinião alheia é uma prisão invisível, mas você pode sair dela a qualquer momento. Outro exemplo: alguém evita se expressar por medo de ser criticado. No trabalho, não dá sugestões. Na vida pessoal, não mostra sua verdadeira personalidade. Fica sempre tentando se encaixar, agradar os outros. Mas isso tem um custo. Essa pessoa nunca é completamente autêntica. E aqui está a verdade dura. Mesmo se você fizer tudo para agradar os outros, sempre haverá alguém que vai criticar. Sêneca dizia: se você quer que ninguém fale mal de você, então não faça nada, não diga nada e não seja nada. Ou seja, o único jeito de evitar críticas é não viver. Mas isso não é uma opção. Então, o que fazer? Simples. Aceitar que a opinião dos outros não define quem você é. Você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode controlar o que você faz com essa opinião. Se alguém te critica, pergunte-se: essa crítica tem fundamento? Se sim, posso aprender com ela. Essa crítica vem de alguém que realmente importa? Se não, ignoro. Essa simples mudança de mentalidade te dá liberdade. Você se torna dono de si mesmo. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a não se importar com o que não está no seu controle. E o que os outros pensam não está no seu controle. Então, por que se preocupar? Viva conforme seus princípios. Tome decisões, baseado no que você acredita ser certo. O resto é irrelevante. Quando você aprende isso, se sente leve, porque percebe que nunca precisou da aprovação de ninguém. 7.
O segredo definitivo para dominar suas emoções e se tornar inabalável. Imagine que tudo o que você acredita sobre emoções está errado. Que o que você sente, raiva, tristeza, medo, frustração, não vem das situações externas, mas de você mesmo. Que ninguém tem o poder de te fazer sentir nada. Que as circunstâncias não controlam suas emoções. Que o que acontece fora de você não é nada comparado ao que acontece dentro. Parece impossível? Então prepare-se, porque este é o ensinamento mais poderoso do estoicismo. E se você compreender isso, nada nunca mais vai te abalar da mesma forma. Agora, pense em uma situação real. Alguém te ofende, talvez te chame de algo que você considera humilhante, ou te acuse injustamente de algo que não fez. A primeira reação natural é se sentir ofendido, com raiva, indignado. Mas agora se pergunte: se outra pessoa dissesse a mesma coisa para alguém que não entende seu idioma, essa pessoa sentiria raiva? Não, porque as palavras em si não têm poder. O que causa sua raiva não é o que foi dito, mas o significado que você atribuiu a isso. E aqui está o ponto-chave. Se o que te afeta não é a situação, mas a interpretação que você dá a ela, então você tem o poder absoluto sobre suas emoções. Outro exemplo: você perde algo valioso. Pode ser dinheiro, um objeto querido, uma oportunidade única. A frustração surge, mas Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se algo foi perdido, mas você não sabia que possuía, sentiria falta? Não. Se algo foi tirado, mas você acredita que foi necessário para te levar a algo melhor, você sofreria? Não. O que te machuca não é a perda em si, mas sua resistência a ela. Se você aceita que tudo na vida é transitório, que nada é realmente seu, então a perda se torna irrelevante, e você descobre um nível de liberdade que poucas pessoas sequer imaginam. Agora, aqui está o teste final. Pense na pior coisa que já aconteceu na sua vida. Aquele momento que te fez sentir injustiçado, fraco, sem saída. Agora se pergunte: se você perdesse todas as memórias negativas sobre isso, essa dor ainda existiria? A resposta é não. Porque o sofrimento está na narrativa que você construiu sobre o que aconteceu. Mas e se, em vez de contar essa história como algo trágico, você reescrevesse? E se visse isso como um teste, um treinamento para se tornar mais forte? E se visse a dor como um mestre, e não como um inimigo? Sêneca dizia: nada nos acontece que não possamos suportar. E isso significa que tudo o que aconteceu com você foi algo que você tinha capacidade de enfrentar. Mas a escolha é sua. Se continuar a se apegar à dor, ela vai te consumir. Se decidir que essa dor foi um treino para te tornar inabalável, ela perde o poder sobre você. E quando você percebe isso, acontece algo surreal. Nada mais pode te derrotar. Você pode perder dinheiro, amigos, oportunidades, pode enfrentar traições, injustiças, fracassos, mas nada disso vai controlar suas emoções, porque você não precisa de nada externo para estar em paz. Você é a sua própria fonte de força. Isso é liberdade absoluta. O mundo pode estar pegando fogo ao seu redor, e você permanece firme, porque você entendeu a única verdade que importa. Nada tem poder sobre você, a não ser que você permita. Lembre-se, imagine que cada desafio emocional é um treino. Cada vez que alguém te irrita, você está treinando sua paciência. Cada vez que sente medo, você está treinando sua coragem. Cada vez que lida com a injustiça, você está treinando sua integridade. Epicteto ensina: a vida é um treinamento. Tudo o que acontece é para o seu crescimento. Você não está sendo punido pela vida, você está sendo preparado. A partir de hoje, quando sentir uma emoção negativa, pergunte-se: como posso usar isso como um treino para me tornar mais forte? Isso muda tudo. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você se torna o protagonista da sua própria evolução. Agora me responde: qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? E antes de sair, pare um instante e pense: quantas vezes você recebeu um conhecimento valioso de graça? Hoje, você teve acesso a algo que pode transformar sua vida. Se isso te ajudou, não guarde só para você. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos, somos a mudança.